Nós vamos começar a aula então. Maria Eduarda pode manter seu microfone desligado, tá, Maria Eduarda? Isso. A gente vai começar a aula aqui, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês a apostila, vocês só me falam se vai aparecer a apostila. Eu não começo enquanto não aparecer para todo mundo, tá? Pronto, eu já compartilhei minha tela com vocês. Soluções, coeficiente de solubilidade. Tá aparecendo aí? Sim. Sim. Sim, sim. Não. Sim. Pra mim tá. Sim, clica Tá lá safe, em... bro. Clica Pra lá. mim Tá tá. de boa. De boa? Quem não está aparecendo? Bom, ninguém se pronunciou, então eu vou começar a aula, tá bem? Então pega a apostila aí, vamos acompanhando aí, a gente vai fazer esse módulo. Esse módulo é bastante importante, né? Tem algumas continhas aí, vocês adoram matemática, né? Eu também gosto de matemática. Mas continuando aí, no módulo passado, para quem não veio, ó, tudo isso que vocês estão vendo aqui rabiscado foi porque eu rabisquei, né? Dando a aula passada, tá? Nós começamos a falar aí sobre as soluções, dispersões, coloides, né? Tudo isso que está arriscado aqui foi da aula passada. Depois eu disponibilizo a aula para vocês, ficou gravada também. Aí eu quero pedir uma coisa para vocês. Se por acaso sumir o slide, né, e aparecer o meu rosto aí, vocês avisam, tá? Porque se sumir o slide não vai ficar gravando, tem que gravar no slide, tá bem? Então vamos lá, continuando aqui, né, falando de soluções. O que é uma solução? Né? É uma mistura de duas ou mais substâncias, né, que formam as soluções desde que elas fiquem dispersas uma na outra, né? Ok? Solução, vocês não podem pensar apenas em solução no estado líquido, tá? Água com açúcar dissolvido, água com sal dissolvido, né? Já trata de solução. Mas existem soluções sólidas, existe solução de sólido com líquido, existe solução gasosa, né? Que são misturas, né? E nós chamamos essas soluções de misturas homogêneas. Então nós vamos conhecer algumas, na aula passada a gente falou do tamanho das partículas, né? Então grava bem na apostila de vocês aí, ó, grifem, e como eu estou grifando aqui, ó. Uma solução, ela tem o quê? O diâmetro das partículas é menor que 1 namômetro, ou 10 a menos 9 metros, tá? Ou a gente pode escrever isso, que ela é menor que 10, escreva aí na apostila, que ele acabou não colocando, a menor que 10 angstrom. Tem uma bolinha aqui em cima do ar. Angstrom, tá? Ou 1 namômetro. Certo? Namômetro é o nm que a gente escreve aí. Tá? Depois vocês dão uma olhada na aula passada, módulo passado, que está constando isso daí. Tá? Então dá uma olhada aqui, o que acontece aqui nesse recipiente aqui. Eu tenho a água, molécula, quando você joga a molécula de açúcar, a água consegue retirar, separar essas moléculas que estão juntas do açúcar, né, e o açúcar fica disperso, então, de forma hidratada. Ó, tem um detalhe importante, vocês estão vendo um monte de bolinha em cima da molécula de açúcar aqui? Isso chama-se solvatação. Eu tenho uma molécula de açúcar, e em volta dessa molécula de açúcar eu tenho várias moléculas de água que ficam em volta dela. Ou seja, a molécula de água ela faz isso, ela fica toda em volta. Por isso que você não consegue ver o açúcar dissolvido dentro da água. A molécula de água ela encobre a molécula de açúcar, né? Isso nós chamamos de solvatar, tá? Isso chama-se solvatação. Vou escrever aqui, ó. Escrevo bonito, hein? Solvatação. É letra bonita. Escrevendo com mouse é maravilha. Solvatação. Vou comprar uma caneta para mim e uma mesa digitalizadora. Aí vai ficar legal. Solvatação significa o quê? A água, como é água solvente, ela vai solvatar. O que é isso? Ela vai englobar a molécula de açúcar ou de qualquer outra dispersa. Isso é solvatar, tá bom? E claro, quem que é o solvente aqui? A água. Então, uma solução sempre você vai ter quem? Solvente e o outro soluto. Tá? Como que a gente identifica o solvente? O solvente é aquele que tiver em maior quantidade. Tá? Que ele tiver em maior quantidade. Com exceção de quem? Da água. A água, em qualquer proporção, ela é o solvente. Tá? Então, o solvente que está em maior quantidade, nós consideramos ela como solvente. Se você tiver água álcool e acetona, se o álcool tiver maior quantidade, ela é o solvente. Se tiver menor quantidade, é a acetona que é o solvente. Agora, se tiver água, a água é o solvente. Por isso que a água é chamada de solvente universal.
tá? Claro que, se você olhar esse recipiente que vocês estão vendo aqui, se você jogar muito açúcar, o que vai acontecer? Eu não vou ter água o suficiente para solvatar as moléculas de açúcar. Quando eu não tenho água, ou seja, quando todas as moléculas de água forem ocupadas para solvatar, né, uma molécula de açúcar, quando todas as moléculas forem ocupadas para isso, as moléculas de açúcar fazem o quê? Deposita. Por isso que quando você vai fazer um suco, né, claro que isso depende da temperatura, você vai fazer um suco, tá lá, mexe, 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 né, e fica lá aquele monte de açúcar embaixo ainda, e você não consegue dissolver. Por quê? Você ocupou todas as moléculas de água solvatando o açúcar e não teve água o suficiente para você solvatar o restante. Quando não tem o suficiente, ela deposita. E isso nós chamamos de solubilidade, ou seja, capacidade de uma substância solubilizar a outra. Isso chama-se solubilidade. Então, existe um limite a uma determinada temperatura. Nós chamamos isso de solubilidade. O que é a solubilidade? É a capacidade que uma substância tem de se dissolver em outra, né? O açúcar é solúvel em água? É, até uma certa quantidade. O sal é solúvel em água? É, até uma certa quantidade. O cobre é solúvel no ouro? É, eles se juntam formando uma mistura, né? Até uma certa quantidade. Né? Então vai depender, né, das quantidades que são solúveis aí, né? Tá? Então o estudo da solubilidade é isso. E para a gente estudar a solubilidade, a gente tem que conhecer esse limite. Quanto que eu posso dissolver de açúcar? É claro que quando você vai fazer um açúcar, você não vai lá medir a temperatura da sua água e colocar na balança quanto de açúcar você tem que adicionar. As pessoas que estão esperando seu suco vai te xingar. Assim, pô, que demora para fazer um suco, aí você fala, não, calma, é que eu estou medindo a solubilidade do açúcar na água para mim poder fazer o suco. As pessoas vão te xingar, vão embora e falam assim, essa mulher é louca, né? Mas é assim que funciona, tá? Mas a gente consegue medir essa quantidade, tá? Então vamos aqui em cima, ó, só para vocês terem uma ideia, né? O que acontece com a solubilidade? Exemplos de solubilidade, coeficiente de solubilidade. Por exemplo, se eu pegar o nitrato de potássio, 13,3 gramas de nitrato de potássio e dissolver em 100 gramas de água ou 100 ml de água a 0 graus, a temperatura influencia, tá? Ou seja, essas 100 gramas consegue dissolver isso. Se eu acrescentar 14 gramas, pronto, 0,7 gramas vai depositar nessa temperatura. Então, esse aqui é o limite que nós chamamos de coeficiente de solubilidade do KNO3 a 0 graus. Tá? Então, sempre baseado em 100 gramas de água. Sempre baseado em 100 gramas de água. Tá? Então, vamos supor que sejam adicionados 20 gramas de nitrato de potássio, 100 gramas de água. O que vai acontecer? 13,3 menos 20 vai dar 6,7. 6,7 vai depositar, que nós chamamos isso de precipitado, ou corpo de fundo. Precipita lá no fundo. Quando você faz um suco de laranja na sua casa, então, que você joga açúcar, vai depositar. Aquilo lá é precipitado. Nós chamamos de corpo de fundo. Tá? Você só consegue dissolver aquilo lá se você aquecer. E se você aquecer, estraga o suco. Né? A vitamina C se oxida. Então, né? Claro que a gente tem que ter um pouco dessa noção. Tem gente que joga um copo de açúcar lá e fica meia hora. Não consegue dissolver. Né? Então, isso é coeficiente de solubilidade. Tá? Cada substância tem a sua quantidade limite, né, de capacidade de solubilizar. Tá? Agora nós vamos ver os tipos de soluções que são formadas em relação a isso. Tá? Em relação a esse caso aí. Tá? Então, nós temos aqui alguns tipos aqui. Eu vou abrir uma outra página aqui. Eu vou abrir uma outra página aqui. Ok. Vocês estão vendo a página em branco aí? Sim. Beleza. Então, esse é o nosso Sim. quadro de hoje, tá? Esse é o nosso quadro. Então, Sim. então vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar aqui o exemplo que ele deu aí, que é o KNO3. Esse é um K, tá? KNO3. Ok? KNO3. Qual que é o coeficiente de solubilidade do KNO3 ali que ele forneceu na apostila? É de 13,3 gramas por cada 100 gramas de água. Cada 100 gramas de água. Pronto, esse é o coeficiente de solubilidade. Isso a 0 graus Celsius. Então, se eu jogar aqui dentro, eu tiver aqui 100 gramas de água, se tiver aqui dentro 100 gramas de água, demora um pouquinho porque eu estou fazendo com o mouse, tá, pessoal? Se eu jogar aqui, então, 20 gramas de
gramas de KNO3, pergunta, o que vai acontecer aqui nessa solução? Alguém pode falar para mim o que vai acontecer se eu jogar aqui dentro? Essa água aqui está a 0 graus. 0 graus Celsius. Alguém responde para mim no microfone aí, o que vai acontecer se eu jogar 20 gramas aqui dentro? Ela vai ficar homogênea? Vai ficar homogênea. Vai chover Vai ficar heterogênea? 3,3 gramas e 6,7 não, acho. Ah, então se eu jogar 20 gramas, quantas gramas essa água vai conseguir dissolver? 13,3. Então essas 100 gramas de água nessa temperatura só vai conseguir dissolver, solubilizar 3,3. O restante vai o quê? Vai depositar aqui como precipitado, tá? Ou seja, que quantidade que vai depositar aqui? Quantidade de 6,7 gramas não vai conseguir dissolver nessa solução. 6,7 gramas, tá? Essa solução aqui é uma solução heterogênea, não é homogênea. Por quê? Porque tem sólido aqui, sólido e líquido, eu consigo identificar. Então é heterogênea. Mas ela formou uma solução, tá? Essa solução aqui, que depositou, tá? Então aqui nós temos uma solução saturada. Olha só, eu estou identificando a solução. Uma solução saturada. Uma solução saturada. Agora, com corpo de fundo. Eu tenho que identificar que essa solução ela tem com corpo de fundo. Né? Com corpo de fundo. Corpo, vamos lá. Corpo de... Não é defunto não, tá? É corpo de fundo. Não tem nada de defunto aqui não, tá? Viu, Lohane? Com corpo de fundo. Vitória, tudo bem? Ó, saturada com corpo de fundo. Então eu identifiquei que essa solução é isso. Por quê? Porque ela na solução ela está saturada com 13,6 dissolvido, saturou, chegou no limite. E aqui embaixo eu tenho um corpo de fundo. Então ela está saturada, saturou, chegou no limite de 13,6 aqui, mas apresentou corpo de fundo. Agora eu vou fazer uma outra aqui do lado, ó. Vou fazer aqui mesmo recipiente aqui. Eu vou colocar aqui 100 gramas de água. Vou colocar aqui 100 gramas de água. Ok. 100 gramas de água. Agora eu vou jogar aqui dentro dessa solução, a 12 gramas de nitrato de potássio. 12 gramas do KNO3. O que vai acontecer se eu jogar 12 gramas aqui dentro? Alguém fala para mim o que vai acontecer aí? O que vai acontecer se eu jogar 12 gramas aqui dentro? Isso a 0 graus, tá? Isso a 0 graus ainda, não mudei a temperatura. Alguém Acho que vai responde? diluir normal, não vai não? Normal? É, Pessoal vai estar concorda? sobrando. Acho que vai ficar homogêneo, né? Homogêneo. Esses 100 gramas de água vai conseguir dissolver as 12 gramas? Fala para mim. Acho que vai. Porque ela dissolve até quanto? Vai também. Ela não dissolve até 13,3 gramas? Eu adicionei menor. Eu adicionei menor que 13, então ela vai conseguir dissolver todo ela. Então eu vou ficar com 12 gramas dissolvido. Vai sobrar água aqui? Fala para mim. Vai? Vai sobrar. Vai sobrar. Eu acho que sim. Porque eu não cheguei a 13,3. Então essa solução aqui a gente vai classificar ela então. Essa solução aqui a gente também classifica ela como solução insaturada. Essa aqui é a solução insaturada. O que é uma solução insaturada? Uma solução insaturada. Eita, legal. Tá doendo o dedo já, insaturada. Isso é uma solução insaturada, beleza? O que é uma solução insaturada? Insaturada é aquela quando eu adiciono uma menor quantidade de soluto, que é o KNO3, do que o seu coeficiente de solubilidade. Eu joguei uma menor quantidade que 13,3. Então eu formei uma solução insaturada. Veja que essa aqui está saturada, com 13,6 dissolvido, mas sobrou aqui, com corpo de fundo. Agora insaturada. Agora vamos lá. E se eu pegar agora e fazer isso? Agora eu vou jogar aqui dentro
100 gramas de água, continua lá com 100 gramas de água a 0 graus. 100 gramas de água. Ficando bom nesse negócio de escrever com o mouse, tá? Isso aqui a 0 graus Celsius. Aí continua a temperatura. Aí vamos supor agora que eu adicione exatamente 13,3 gramas. Vou escrever o KNO3 não, você já sabe que é o KNO3. Como é que eu classifico essa solução, então, quando eu jogo exatamente a mesma quantidade do coeficiente de solubilidade? Como é que eu classifico ela? Se essa aqui é saturada com 13,6, essa aqui também é saturada. Homogênea? Ah, não. Ela é homogênea, tá? Só que vai depositar corpo de fundo? Vai ou não? É U, tá? Isso aqui é um U. Não, vai não. Não. Não vai ter Não corpo de passou fundo, não. Isso, saturado. Por quê? Porque não passou de 13,3. Essa solução é apenas saturada, tá? Qual que é a diferença dessa solução saturada com essa solução saturada com corpo de fundo? Aqui eu joguei um pouco maior que 13,6. 6,7 deposita. Aqui eu joguei exatamente. Essas 100 gramas de água aqui, ele vai dissolver todas essas 13,3 e não vai sobrar nada para precipitar. Essa aqui é saturada com corpo de fundo. Tá? Então, essa aqui é a classificação dos tipos de soluções que são formadas em relação ao coeficiente de solubilidade. Ela é saturada com corpo de fundo, ou ela é insaturada, tipo de soluções, ou ela é saturada apenas. Tá? Aí existe uma outra solução, tá, que é feita assim. Ó. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa solução aqui agora. Presta bem atenção agora que eu vou fazer. Hein? Vou pegar essa solução aqui agora. Okay? Eu vou aquecer ela. Vou aquecer essa solução. Veja que quando você aquece, você aumenta a solubilidade. Eu vou aquecer essa solução que tem aqui. Tem um corpo de fundo aqui. Eu vou aquecer mais ou menos a 20 graus Celsius. Vou aquecer até 20 graus Celsius. 20 graus Celsius. O que vai acontecer quando eu aumento a temperatura disso aqui? Eu vou conseguir dissolver totalmente agora. Então, aqui dentro vai ficar os 20 gramas, tá? Dentro da solução eu vou conseguir dissolver os 6,7 gramas. Eu vou ter aqui dentro, então, as 20 gramas KNO3 mais as 100 gramas de água. Não vou ter corpo fundo, mais as 100 gramas de água. Mais as 100 gramas de água. Ou seja, eu acabei de formar aqui uma solução saturada. Já não é mais saturada com corpo de fundo. Acabei de formar uma solução saturada. Ok? Então, quando eu aumento a temperatura, na maioria das substâncias, saturada apenas, tá? Saturada. Então, quando eu aumento a temperatura de uma substância, a maioria das substâncias, a solubilidade dela aumenta. Você vai fazer um xarope de açúcar, você põe no fogo. Vai aquecer até 80 graus, você consegue fazer uns 60% de açúcar lá dentro, tá? Pronto, então eu peguei essa saturada com corpo de fundo, aqueci ela, 20 graus e consegui dissolver todinho 6,7, eu formei a solução saturada. Agora eu vou pegar essa solução, eu vou deixar ela em repouso, deixo ela em repouso, sem mexer com ela, quietinha lá, repouso absoluto. Tá? Vou deixar ela numa geladeira em repouso, deixar ela na geladeira e vou voltar essa solução, tá? Lentamente, eu vou voltar, não é rápido, eu vou voltar ela lentamente na temperatura de 0 graus. Estou voltando ela a 0 graus. 0 graus Celsius. Quando eu faço isso com uma solução saturada, e resfrio ela lentamente, tá? A tendência seria o quê? Precipitar novamente os 6,7 gramas. Tá? Mas como eu resfriei lentamente, sem agitar, sem fazer nada ali, tá? Eu continuo com a solução aqui, as 20 gramas aqui dentro. As 20 gramas aqui dentro. Veja só, 0 graus não era para ter 13,6, mas agora como eu esfriei lentamente, eu consegui fazer uma solução mantendo as 20 gramas dissolvidas, porque eu fiz esse procedimento aqui. Tá?
Então eu obtive uma solução, essa solução era para ter 13,3 gramas dissolvido, mas ela não está mais a 13, ela está acima do 13,6. Essa solução nós chamamos de solução supersaturada. É isso aqui que é a solução supersaturada. Tá? E ela é tão instável, vou tentar escrever, super saturada. Eita, bonito. Vamos lá, super saturada. Você já sabe o que que é. Então a solução supersaturada, ela é tão estável que se eu pegar um grãozinho de KNO3, tá, um grãozinho e jogar aqui dentro, grãozinho só um grãozinho aqui. Nós chamamos isso de germe. Vamos lá. Germe de precipitação. Um germe, se eu pegar um grãozinho só, jogar aqui dentro e agitar, vai precipitar o 6,7 imediatamente. Ou se eu pegar um bastão de vidro, jogar aqui dentro e agitar, ela precipita o 6,7. Ela é muito instável, mas eu consigo fazer uma solução supersaturada dessa forma. Tá? Isso é uma solução supersaturada. Não vai confundir uma solução supersaturada com saturada com corpo de fundo. Porque essa daqui está 13,3. Essa aqui está 20. Essa está supersaturada, está acima do normal. Acima do 13,3 gramas aqui. Tá? Então, isso que vocês estão vendo aqui é a classificação das soluções. Saturada com corpo de fundo. Né? Isso que vocês estão vendo aqui. Saturada com corpo de fundo. Essa daqui. Insaturada. E saturada e a solução supersaturada. São os 4 tipos de soluções que vocês têm que gravar, tá? Em relação a isso. Tá? É o que a apostila está mostrando aqui. Insaturada, saturada, né? Supersaturada, que é uma solução instável. Está mostrando ali para vocês que é uma solução instável. Né? Contém dissolvida a quantidade superior à necessária. Né? Então, ele mostra que ele faz com NaCl, são exemplos aqui. As 3 soluções. Veja que aqui ele não traz solução saturada com corpo de fundo. Só traz insaturada, saturada, supersaturada. E eu trago uma a mais que é saturada com corpo de fundo. Tá? É reconhecida pela presença de corpo de fundo. Ó. Eu tenho a solução saturada também quando eu adiciono exatamente a mesma quantidade. Então aí só o que vocês têm que ter na hora de classificar. Tá? Então aqui está mostrando para vocês um exemplo. Solução, dissolvido ele fez com NaCl, eu mostrei um exemplo do KNO3 para vocês, tá? Então bora lá fazer exercício, a gente vai fazer os exercícios e vocês vão fazer o TC e me mandar, é só essa aula hoje, tá? Vamos misturar muitas coisas não, aqui tem um exercício resolvido, vamos resolver esse exercício, se bem que já está respondido aqui, né? Cadeira, letra A. Então vamos ver por que a letra B e a C e a D e a E estão erradas, a gente vai trabalhar com as erradas, tá bom? Então vamos lá. É do neném. Devido ao seu alto teor de sais, a água do mar é imprópria para consumo humano, claro, tem muito sal, né, e para a maioria dos usos da água doce. No entanto, para a indústria, a água do mar é de grande interesse. Você deixa secar, né, tem um sal lá. Né, uma vez que os sais presentes devem servir de matérias-primas importantes para diversos processos, né, principalmente o sal de cozinha, né, que a gente utiliza. Neste contexto, devido à sua simplicidade e ao seu baixo potencial de impacto ambiental, o método de precipitação fracionada tem sido utilizado para a obtenção de sais presentes na água do mar. Lá você tem os terreiros, lá eles pegam a água do mar, colocam lá, deixa secar, evapora a água, fica o sal. Né? Dessa forma aí. Tá? Solubilidade em água de alguns compostos presentes na água do mar. Ó, eu tenho brometo de sódio, né? O NaBr, tenho brometo de sódio, que é o NaBr, okay? Presente na água do mar. É um sal, tem o NaCl e tem o NaBr. Tá? Solubilidade 1,2, ou seja, 1.200 gramas por cada quilograma de água. Ou seja, 1 litro de água consegue dissolver 1.200 gramas de brometo. Ele é bastante solúvel. Né? Carbonato de cálcio, 1,3 vezes 10 a menos 2. Ele não é tão solúvel assim, né, em quilograma de água. É pouco solúvel o carbonato. Por isso que ele forma lá, né, os calcários, né, começa a precipitar na água do mar. Lá. Cloreto de sódio, 3.600, 360, por exemplo, 360. Ele é menos solúvel que o brometo. Né? Cloreto de magnésio, 541.
vezes 100 aqui. Sulfato de magnésio 360 também é o mesmo cloreto de sódio. E o sulfato de cálcio, né, 0,68, que é pouco solúvel. Então, quem são pouco solúveis aqui? Esse cabra aqui são pouco solúveis. A ordem, depois vem, né, por ordem, depois vem de 360, depois 540 e por último 1200 lá, o brometo potássio. Tá? Vamos ver as respostas então. Suponha que uma indústria objetiva separar determinados sais de uma amostra de água do mar por meio de precipitação fracionada. Se essa amostra contiver somente os sais destacados na tabela, a seguinte ordem de precipitação será verificada. Então você vai por ordem de solubilidade. Carbonato de cálcio é o menos solúvel, então você vai esse aqui primeiro, menos solúvel, depois vem para quem? Para esse aqui, tá? Aí ele coloca lá cloreto de sódio e sulfato de magnésio como sendo o mesmo, 360, terceiro, os dois juntos, tem a mesma precipitação, né? E por último, depois vem esse aqui, quarto, depois vem esse aqui, precipitação fracionada. O primeiro que se precipita é o carbonato de cálcio, tá? Conforme você vai mudando a temperatura. Depois vem o quê? Depois vem o sulfato, depois vem o cloreto de sódio e o sulfato de magnésio, depois tem medo de separar isso, depois vem o cloreto de magnésio e por último, quem precipita por último, esse cabra aqui. Então tá aqui, ó, carbonato de cálcio, sulfato, cloreto de sódio, sulfato de magnésio, cloreto de magnésio e por último, brometo de sódio. Seguindo, essa é a resposta verdadeira. Tá? Não precisa nem comparar o restante, que ele faz a ordem inversa no restante aí. Tá? Ok? Então, é do menor para maior, em termos de separação por solubilidade. Ó, perdão, aqui. Menor para o maior. Aí, agora sim. Vamos lá. Segundo exercício, ó. Quando o composto hidróxido de lítio é dissolvido em água, é uma base, igual soda cáustica. Soda cáustica se dissolve em água, aquece. E ela se dissolve. Hidróxido de lítio se dissolve mais ainda. É dissolvido em água, forma uma solução aquosa que contém íons de lítio, né, e hidróxido, que as bases se dissociam, formando íons positivos e íon negativo, que é a hidroxila. Em um experimento, certo volume de solução aquosa, a temperatura ambiente, foi adicionada em um becker de 30 gramas. Tá? Um becker de 30 gramas. Então está aqui um becker. A temperatura ambiente foi adicionada em um becker de massa 30 gramas. O becker tem massa 30 gramas. Vamos lá, vamos colocando os dados aqui. 30 gramas. Resultando a massa total de 50 gramas. Tá? Então eu joguei aqui solução aquosa, 20 gramas. Joguei 20 gramas, né, do LOH. Por quê? A massa total foi de 50 gramas. Eu tinha 30 do becker, mais 20 de 50. Evaporando a solução até a secura, então quando eu boto isso aqui para aquecer, evaporo toda a água, tá? Resultou um resíduo, até a massa final do becker, resultou 31 gramas. Então se eu evaporar toda a água aqui, vai sobrar só quem? Vai sobrar somente o LOH. Ou seja, quantas gramas de LOH? Se a massa do becker é 30 e sobrou 31, quer dizer que eu tenho apenas 1 grama de LOH na solução, nos 20 gramas que eu adicionei. Tá? Pergunta é, nessa temperatura, a solubilidade do LOH é cerca de 11 gramas por 100 gramas de solução. Isso aqui é o coeficiente de solubilidade, o CS. O coeficiente de solubilidade é igual a 11. Ou seja, 100 gramas de água consegue dissolver 11 gramas do LOH. Tá? Pergunta. Assim sendo, pode-se afirmar que na solução da experiência descrita, a porcentagem em massa de LOH era de quanto? Né? Qual que é a porcentagem em massa? Então você vai fazer assim, ó. 1 grama de LOH estava presente em 20 gramas de solução. Regra de 3 aqui, ó. Em 1 grama de solução. Tá? Ele quer saber em percentual. Então, em 100 gramas de solução, eu vou ter quanto aqui? 100 vezes 1 dividido por 20, vai dar quanto? 100 dividido por 20 vai dar
que ele responde aqui? 5%. Ou seja, 1 em 20 gramas de solução é 5%. 5% de 20 vai dar 1 grama. Tá? Então, uma regrinha de 3 simples aí. Eu não precisei usar essa informação aqui. Basta fazer a regra de 3, que em 1 grama está aqui dentro das 20. Então, em 100 gramas, que eu quero em percentual, ó, quero por cento. Então, em 1 cento aqui, quanto eu tenho? 5. 5%. Eu tenho 5%. Cada 100 gramas de solução, eu tenho 5 gramas de LOH. Ou seja, a cada 20, que é o mesmo que eu fazer isso aqui. Eu tenho 1 grama em 20. Se eu fosse simplificar, vai dar isso. Divide aqui por 5, divide aqui por 5, vai dar 20. Então é a mesma coisa. Então foi o que eu fiz. A cada 1 eu tenho 20, a cada 5 eu tenho 100. Foi a regra de 3 que nós montamos aqui. Ok? Então essa é a continha básica que nós temos que fazer. Resposta A, então, presente. Tá?